Você sabia que dentro do processo da comunidade escolar e do ensino de aprendizagem tem também a questão de toda a parte das neurociências e ciências afim que também podem ajudar muito nesse processo para melhorar o resultado dos estudantes. E muitas vezes esses processos estão ligados em diagnosticar, identificar de fato quais são as dificuldades da criança em relação a questões como oralidade, alfabetização, aí pode entrar questões como psicomotricidade, a grafomotricidade e outras questões e palavras que muitas vezes os pais, os responsáveis e às vezes até os educadores nunca ouviram falar. Ou são termos que podem nos parecer muito difícil. E a conversa vai ser com Jaime Zorzi sobre várias questões ligadas a todos os aspectos da oralidade, entre outros assuntos, porque ele é fonoaudiólogo e também é doutor e pós-doutor em educação, e será mais um dos reconhecidos palestrantes brasileiros que estarão na 9ª edição do Brain Connection, que você sabe acontece lá em Recife, de 29 de outubro a 1º de novembro. E o Jaime vai começar contando para a gente quais são os principais tópicos que ele pretende abordar para você, educador, professor, médicos de áreas afins, pais e responsáveis. Oi, Admilson. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você e podermos falar um pouquinho sobre essa temática que será abordada no Brain Connection. Eu queria acrescentar um pouco do que você falou, logo na sua entrada, a respeito da fonoaudiologia. A fonoaudiologia hoje é uma ciência da linguagem. Eu diria não só da linguagem, das linguagens. Da linguagem oral e da linguagem escrita. Então, o fonoaudiólogo hoje muitos fonoaudiólogos têm servido até mesmo de referência para professores, psicopedagogos, tal, porque a gente aprofundou muito o estudo na área da linguagem escrita, tanto em termos de diagnóstico, como em termos de identificação e tal. E, no meu caso, eu estou mais ligado às abordagens para superar os problemas, né? Como nós podemos tratar essas crianças, né? Na realidade, como é que nós podemos fazer intervenções. O meu tema está muito ligado a essa questão dessa criançada toda, Admilson, que tem limitações no desenvolvimento, pelos chamados transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, são aquelas condições de déficits que podem, a criança já pode nascer com esses déficits, pode adquiri-los durante algum momento da vida, e que caracterizam, por exemplo, a deficiência intelectual, o autismo, a dislexia, a descalculia, os transtornos da linguagem oral, as dificuldades de fala. Então, é um rol de alterações que, normalmente, na época da alfabetização, tem um impacto muito forte. Por quê? Porque apresentam limitações. Limitações cognitivas, limitações pragmáticas, interativas sociais, limitações da própria linguagem. Então, esses são transtornos, chamados transtornos do neurodesenvolvimento. A gravidade deles é muito variável, então temos desde os casos leves até os casos mais graves, e é claro que o próprio progresso na intervenção vai depender muito dessa configuração. Então, a abordagem é a alfabetização, o ensino da leitura e escrita nos transtornos do neurodesenvolvimento. Porque essa criançada, como eu estou dizendo, elas desafiam o professor, desafiam a família, desafiam o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, o psicólogo, o médico. Por quê? Porque elas têm limitações intrínsecas. Então, nós vamos falar sobre essas limitações. E o que é importante, há uma variedade de aspectos em cada uma dessas alterações do neurodesenvolvimento,
Por exemplo, o autista ele tem uma limitação muito forte pragmática, interativa, social, então vai repercutir no campo semântico da compreensão da linguagem, vai repercutir também na aquisição de habilidades básicas. O deficiente intelectual, ele tem um déficit cognitivo, né? A deficiência intelectual, ela se caracteriza por um déficit cognitivo que resulta numa dificuldade de aprendizagem, inclusive da linguagem, e tem seus impactos também na questão da alfabetização e na interpretação de textos, na elaboração de textos, eles vão ser marcados por essa deficiência. Então, isso é típico. Então, é interessante a gente pensar que dentro das atipias, ou seja, dentro do desenvolvimento não normal, nós temos aquilo que é normal, aquilo que é típico. Então, determinados padrões que a gente já sabe que pode observar. Nós temos aí os transtornos de linguagem, aquela criançada que já começou falando tarde, com dificuldade, demorou, às vezes alguma dificuldade de compreensão da própria estrutura da linguagem, baixo vocabulário, crianças com dificuldades de fala, crianças com dislexia. Então, nós temos aí um rol muito grande de tipos de problemas que desafiam quem vai alfabetizar. Muitas vezes, pais, Jaime, e também os educadores, de uma forma geral, se surpreendem com a grandiosidade das estatísticas quando se começa a diagnosticar, identificar um grande número de ocorrências, né? Igual se citou aí várias questões, TEA, TDAH, e desortografia, descalculia, dislalia e por aí vai, que acabam assustando, principalmente os pais que ainda não estão acostumados com esse tanto de situações. A verdade é que se evoluiu muito em relação a todas essas áreas, tanto médicas quanto da fono, da questão né, do pessoal que trabalha com as psicomotricidades e por aí vai. Então, essa primeira questão da evolução, eu imagino, deve estar acarretando uma série de estudantes que estão sendo identificados com esses distúrbios e transtornos. Nos últimos anos, eu queria te perguntar, o que você tem percebido mais ou tem acompanhado nas pesquisas em termos de, a gente vamos chamar de condições, que tem chegado mais para os profissionais das áreas como você trabalhar e ajudar a fazer intervenção, quer seja intervenção mesmo ou com a questão do medicamento? O Edmilson, é claro, na realidade, a própria Organização Mundial da Saúde tem uma estimativa, que, se bem que não totalmente precisa, mas uma estimativa de que 10 a 15% da população pode apresentar algum tipo de problema que impacta na escolaridade, na performance, no desenvolvimento, na aprendizagem. 10, 15%. Então, aí nós temos a deficiência intelectual, nós temos o autismo, a surdez, a deficiência visual, a dislexia, a descalculia, os transtornos motores, enfim, aí nós temos os transtornos de linguagem. É claro que nessa diversidade toda de perfis, o déficit de linguagem está sempre presente. É autista, tem déficit de linguagem? Tem. É deficiência intelectual, tem déficit de linguagem? Tem. É disléxico, tem déficit de linguagem? Tem. Todos eles têm déficit de linguagem. Menos o transtorno motor, que pode ter uma dificuldade, na realidade, na realização motora, na parte gráfica, e o resto pode estar correndo bem, né? E, embora seja muito difícil a gente encontrar os casos isolados, né, Denilson? Aquilo que vem assim, purinho, purinho, purinho. Mas tem. Então, o TDAH está muito associado a esses outros transtornos. Às vezes, o TDAH, ele acarreta sintomas que simulam outros transtornos, mas à medida que o TDAH melhora, os outros déficits são secundários, né? Então, nem sempre é muito fácil fazer um diagnóstico, e o que a gente observa é esse déficit permanente e bastante marcante das funções da linguagem. Agora, o que predomina, olha, eu já trabalhei clinicamente e trabalhei em instituições voltadas para diagnóstico e intervenção de crianças. Então, eu trabalhei no Instituto Cefac, eu dirigi o Instituto Cefac durante 15 anos. Nós tínhamos um atendimento muito amplo na área da fonoaudiologia, muito amplo em todas
as vertentes da fonoaudiologia, voz, motricidade orofacial, tinha lá os tratores da linguagem oral, tratores da linguagem escrita. Nós éramos uma equipe muito grande, então nós recebíamos crianças que vinham principalmente das escolas, né, de vários lugares de São Paulo. O instituto era em São Paulo. Nós recebíamos, fazíamos a avaliação e depois fazíamos a intervenção. Então, a avaliação, a gente contava até com outros profissionais de outras áreas para poder nos ajudar no diagnóstico multidisciplinar. E o que predominava é o que a gente chama de dificuldade escolar. O que é a dificuldade escolar? Na realidade, são crianças que têm um potencial de aprendizagem muito bom, né? Elas são capazes de aprender, não tem um déficit primário, nada, mas que, via de regra, o modo de ensinar não combina com essas crianças e elas não aprendem. Quando a gente muda a metodologia, muda a intervenção, essas crianças dão um salto muito rápido. Então, veja bem, nós temos avaliações do Sistema Nacional de Avaliação, dos estados, dos municípios, do próprio MEC e tal, que mostram que, na média nacional, 55% das crianças, no final do terceiro ano, não têm uma condição satisfatória para ler e escrever. Muitos estão plenamente analfabetos. 55%, Deus, 55%. Na média, tem estado que bate 80%, 78%. E daí vai. Então, na média, né, pegando os melhorzinhos e pegando os menos, os piores, nós temos aí 55% média nacional. Ora, se a OMS diz que 15% é o tanto de população que tem problema, nós temos aí só na média 40% de crianças que podem aprender, não estão aprendendo, e estão no mesmo barco que os outros. Ou seja, a escolaridade não anda, a criançada que perde motivação, que perde interesse, sofrem pra caramba, sofrem muito. O que eu já vi de crianças chorando na minha frente por dizer que não consegue aprender, que é muito difícil, muitas crianças. E já vi muitas dessas crianças que choraram muito, saírem muito satisfeitas quando conseguem sentir que estão aprendendo. Por quê? Porque a gente... Outro tema que nós vamos abordar na minha palestra, a gente sabe quais são as competências que têm que ser desenvolvidas, as habilidades. Hoje a gente tem, como você falou, uma fundamentação nas neurociências, nós temos uma base científica, né, das ciências da leitura, dos aspectos cognitivos, sociais, emocionais envolvidos, o que nos permite um diagnóstico mais preciso, talvez daí que a gente comece a ver tantas crianças com problemas, né, diferentes problemas, e nós temos condições de intervenções mais eficazes também, né? Durante o trabalho nesse instituto, muitas vezes nós recebíamos muitas crianças de uma mesma escola. Vamos supor que uma escola descobriu a gente. Foi lá uma criança, começou a ser avaliada, deu certo, tal. Mas aí aparecia aquele mundaréu de crianças daquela escola. Muitas vezes eu entrava em contato com os diretores das escolas e nós propunhamos uma formação dos professores para melhorar o dia a dia deles na sala de aula, com intervenções, com métodos ou com recursos mais apropriados. E o que acontecia? Automaticamente diminuía o número de atendimentos. O número de atendimentos diminui. Por quê? Porque o professor está lá mais bem preparado, mais tranquilo, sabe que tem que ensinar, tem um caminho para ensinar, tal. O que acontece? A criançada aprende mais. A criançada aprende mais, não precisa mandar para o fonoaudiólogo, para o psicopedagogo, para o psicólogo, para o médico, não precisa estar aprendendo. Né? Pode aprender um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, isso é o normal. Né? Anormal é todo mundo aprender igual. Isso que é anormal. Né? Dá para existir um lugar no mundo onde todo mundo aprende igual, no mesmo tempo, na mesma profundidade. A gente precisa descobrir cadê esse lugar. É só na cabeça das pessoas que esse lugar existe. Né? Porque, na realidade, a diversidade é o que impera. Então, esses são temas fundamentais para a gente pensar, para podermos... Quando a gente recebe essa criançada toda, nós temos que ter procedimentos de intervenção, e a gente tem até a chamada RTI, né? Resposta à intervenção, quando você trabalha com a classe toda e já vê aqueles que evoluíram só pelo trabalho
dirigido o que foi feito, aí fica uma turminha que está com mais dificuldades, aí se faz uma segunda tipo de intervenção mais pontual, mais frequente com aquela turminha, aí normalmente se observa que uma boa parte já também dá um salto, e fica um pequeno número que normalmente é a turminha que tem dificuldade mesmo. Então, o que a gente vê é que o número de encaminhamentos é monstruoso e não procede. A maior parte dos encaminhamentos eram para serem resolvidos dentro da sala de aula, não é? Não precisava de coisa fora. Nós temos que dedicar os nossos recursos, principalmente os recursos públicos, para atender aquelas crianças que de fato têm problemas, né? Porque o resto tem que ser resolvido na escola. Eu faço uma comparação, Admilson, com lavanderia, sabe? Quando a gente vai lavar calcinha, cueca, sutiã, camiseta, tal, calça, blusa leve, a gente precisa mandar para a lavanderia? Não, eu lavo em casa, ué, que é a maior parte. Agora você tem um edredom, um cobertorzão pesado, uma colcha enorme, dá para lavar em casa? Não dá, manda para onde? Para a lavanderia. Então, a escola deveria resolver esses problemas banais de aprendizagem. Manda Você tudo não para a acha que lavanderia. Nós somos a lavanderia, manda tudo para a gente. Tem que eu resolver queria lá até dentro. aproveitar a comparação que você fez e essa avaliação que você está fazendo no finalzinho da sua resposta, com a sua experiência, o que você já percebeu, e até desses contatos com educadores, com as escolas em gerais, provavelmente não temos aí um problema de conteúdo de formação de professores, que poderia ter algumas questões a mais para ajudá-los a entender melhor o que são essas questões e lidar melhor com elas? Sim, claro, claro. Você sabe que a formação, por melhor que seja, ela sempre deixa aberto o mundo do conhecimento, e o conhecimento evolui cada vez mais. E dentro da pedagogia, os próprios professores relatam, isso é público, é notório, os próprios estudos mostram isso, né? Uma série de trabalhos, os próprios professores relatam que a formação deles na área de ensino da leitura e da escrita, principalmente da alfabetização, foi deficitária. Por exemplo, nós temos uma escrita alfabética. A escrita alfabética, ela demanda recursos fonológicos muito fortes. Ela demanda o que a gente chama de processamento fonológico. Por que ela demanda processamento fonológico? Que é consciência fonológica, memória fonológica, nomeação rápida de objetos, de cores, de letras, assim, você olhar e rapidamente já ter o nome pronto para dar para aquilo, que é uma habilidade verbal, né, de associação, inclusive, do visual com a resposta verbal, muito, muito importante na hora da leitura. Nós temos algumas competências básicas de correspondência fonema-grafema, de trabalhar a ideia de sílaba, de fonema, e isso, normalmente, na maior parte dos cursos de pedagogia, não está presente. Então, como é que eu posso alfabetizar alguém que escreve alfabeticamente, ou seja, que usa letras que representam sons, se não me ensinaram que são fonemas, como eles se combinam em sílabas, como que a criança toma consciência da própria fala, como que ela pode melhorar recursos de memória para guardar essas informações de sons e juntar uns com os outros, como que é a letra e o som. Adianta eu só ensinar a letra, que a criança vai aprender? Pode aprender, mas não é a maioria, é a minoria, né? Porque muita gente fala, mas eu ensino desse jeito, aprende. Claro, mas quantos aprendem? E quantos deixam de aprender? Não é só olhar para aqueles que aprenderam, nós temos que olhar para quem não aprendeu. Então, de fato, há um déficit na formação e que deixa esse aspecto linguístico da alfabetização, dessas habilidades linguísticas ou linguísticas cognitivas, de lado. E se trabalha muito numa prática mais de letramento, de exposição da criança a textos variados, a gêneros variados, a situações distintas de escrita, mas sem dar, talvez, a atenção necessária, aquele enfoque nos aspectos cognitivos e linguísticos, que não é questão de método, é uma questão de exigência do próprio sistema de escrita alfabético. Ele foi inventado em cima dos sons. As letras escrevem sons. Como é que eu vou saber o papel da letra, saber o da letra, se eu não ligo isso com o mundo do som?
Então, de fato, a gente vê. Nas nossas intervenções, quando a gente aborda essas habilidades, essas competências, a gente vê melhoras. Em geral, mesmo nos quadros aí dos transtornos de neurodesenvolvimento, a gente começa a ver progressos. Não importa se são mais lentos, importa é ver progresso, é levar a criança a caminhar nesse domínio, não é? Então, de fato, a formação, ela tem um impacto muito forte nisso tudo. A gente pode dizer também, Jaime, que tem um aspecto genético hereditário, né, pelo fato dos pais terem problemas que às vezes nem eles sabem que tem, né? Às vezes, sei lá, vamos citar um exemplo, às vezes um autismo leve, né? Às vezes uma, sei lá, uma descalculia, coisas que passaram, né? Foi-se, digamos, entre aspas, empurrando com a barriga, né? Esses pais têm, quer dizer, esse processo do que você fala tem um pouco de genético hereditário nisso também, na formação, né, nessa questão do déficit, né, do aprendizado da criança, não só do déficit dos professores formados, né, e também, queria que você completasse na sua resposta, se vocês convivem muito com a dificuldade dos pais em aceitar e lidar com certos diagnósticos, porque entra muito a questão do preconceito. Sim, tem coisas curiosas nessa história toda para a gente conversar. Muitas alterações são hereditárias, realmente elas percorrem as famílias. Então, você tem histórico, o avô teve, um primo teve, às vezes o pai ou a mãe. É que nem sempre os pais conhecem bem as dificuldades de toda a família, né? Se a gente tivesse uma possibilidade de conhecer mais os detalhes, mas é muito comum os pais referirem a algum parente mais próximo, às vezes que pode ter o mesmo perfil. É o caso da dislexia, é o caso da descalculia, pode ser o caso do autismo. Então, o genético, ele é o que determina a hereditariedade. Mas a gente pode ter alteração genética, não dos pais, durante a gravidez. Houve lá um fator agravante e tal, que alterou a genética na própria criança. E aí ela nasce com determinado tipo de problema. Então, na realidade, o que a gente vê, Edmilson, é que todos esses problemas são uma base orgânica, neurofuncional. Tem lá a organização neuromuscular, do neurofuncionamento, cada um com suas características, com as regiões cerebrais mais deficitárias, outras menos, né? Então, nós temos aí toda essa base orgânica mesmo, né? Embora muitos neguem que isso exista, que essas dificuldades existam e tal, a gente pode dizer que há um exagero, talvez, no diagnóstico de muitas crianças. Há um exagero de sair rotulando todo mundo que aparece, né? Como se fosse uma obrigação rotular, né? Como se você mostrasse sua competência na medida que você rotula alguém, na medida que você faz o chamado diagnóstico, né? Então, tem que fazer o diagnóstico. Tem diagnóstico que não é viável naquele momento. O que significa isso começa também a ter um papel importante na relação com os pais. Quando a gente conversa com os pais, apresenta o caso e tal, é bom mostrar que eles se deem conta de quais são as dificuldades que foram observadas, o que aquilo significa, e que antes de fazer o diagnóstico propriamente dito, de uma dislexia, por exemplo, que é um quadro comum, a gente vai fazer uma intervenção para ver como reage, porque uma criança, como eu falei, a dificuldade escolar, que não tem nada, não está aprendendo, tem um monte de características que a outra turminha também tem, que tem problema. Mas no fim das contas, todo mundo se parece. Não estão aprendendo, não estão acompanhando, não estão atentos, estão desinteressados, estão desmotivados. Está tudo com a mesma fachada. Embora o interior seja diferente. É como uma casa. Todas têm a mesma fachada, na hora que você entra em cada uma delas, você vê uma configuração diferente. A mobília, a organização dos cômodos, tal, quem mora lá dentro, né? Embora a fachada seja tudo igual. Então é importante que a gente conduza os pais para que eles comecem a sentir quais são as dificuldades, como que a criança pode ser ajudada, o que aquilo pode estar indicando, mas é só uma intervenção que, de fato, vai deixar a coisa mais nítida, mais clara. E nós temos também o contrário, viu, Edmilson? Nós temos famílias
que pedem para que o profissional dê o diagnóstico de dislexia. Eles insistem num diagnóstico, às vezes até de autista, ou em algum diagnóstico desses transtornos de desenvolvimento. Por quê? Porque eles querem garantir o sistema de inclusão, aquilo que essas crianças, dentro da sala de aula, têm como recurso, um tutor, alguém que ajude, modificações curriculares ou adaptações curriculares, tal, senão a criança não tem. Agora, a pergunta que a gente se faz é: mas precisa de laudo para as crianças terem direito à inclusão? A nossa Constituição não diz isso. A cabeça de muita gente acha que tem que ter um laudo. Caso contrário, o sujeito não pode ser incluído. Inclusão não é só para quem tem transtorno, inclusão é para todo mundo. Inclusão não é... Se você só bota uma turminha na inclusão, você está excluindo, você tem uma política de inclusão exclusiva. Não é? É um negócio meio maluco. É claro que a criançada com os transtornos do neurodesenvolvimento vão requerer processos de adaptação, de modificação curricular muito mais, talvez, elaborados, muito mais duradouros. Por quê? Porque tem deficiências crônicas. Agora, o restante da criançada também tem direito à inclusão. Então, ele não precisa de um laudo para dar uma atenção diferenciada. E outra coisa importante, os sistemas educacionais que têm mais sucesso no mundo todo, eles têm uma atenção muito grande para a questão aí familiar. Já quando a criança entra na escola, já tem um protocolo, questionário, apontando lá uma série de questões familiares, alguém que apresentou tal problema, ou outro, algum tipo de problema que coloca aquela criança no que a gente chama condição de risco para o desenvolvimento. Não é que ela vai ter problema, mas ela tem um histórico familiar, por exemplo. Tem parente que teve problema. Então, essa criança, ela é uma criança de risco. Então, está lá, a criança demorou para falar, demorou para andar, demorou para isso, demorou para aquilo, ainda não... Porque a gente trabalha muito com a ideia de marcos do desenvolvimento. O que é esperado para cada etapa da vida? O que é o típico? Então, quando a criançada não apresenta, no próprio questionário, os pais estão observando que não alcançou, aquilo já pronto, já bota a criança na categoria de risco. Então, dentro da própria escola, já deve começar programas de intensificar a atenção com essa criança e intensificar a estimulação. Não é para mandar para fora, é dentro da escola. É claro que muitas crianças podem requerer um atendimento especializado, profissional, o fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, mas a escola é o lugar privilegiado da aprendizagem. É a escola, é o santuário da aprendizagem, a escola. Não é? Então, nós não podemos fazer a escola o inferno da não aprendizagem. Nós temos que fazer dela o santuário do aprender, e não, né, toda a angústia que a gente tem e a dificuldade que a gente tem. Eu conto para você que a gente lá no Instituto, nós recebíamos crianças a 9, 10 anos de idade. Por quê? Porque essa conversa, né? Não, cada um tem o seu ritmo. Não aprendeu esse ano, aprendeu ano que vem. Não pode acelerar ou querer demais. Deixa cada um no seu tempo. Vai aprendendo de acordo com as hipóteses que vai construindo e tal. E pronto, aí passa-se os anos e a criança não vai para frente, né? Então, esse é um problema bastante grave aí, a falta de atenção que nós temos desde o ensino infantil. Desde lá de baixo, a gente já devia estar acompanhando o desenvolvimento dessas crianças e fazendo as intervenções pedagógicas ou extrapedagógicas na medida das necessidades. A gente sabe que, de uma forma geral, as escolas enfrentam muitas dificuldades, porque as novidades ou entender todos esses processos que você explicou e o quão, né, preparado, estudado você não está, né? Até porque tem todo aí até um pós-doutorado para entender todos esses assuntos sobre isso. E nós observamos muito a dificuldade do professor em lidar com isso no dia a dia, porque ele está na sala de aula, muitas vezes está em 3 turnos, né, levando o trabalho para casa, prova, elaboração, lidar com a alfabetização. É possível, por exemplo, as escolas, né,
trabalhar talvez, ou o próprio governo colocar esses protocolos lá nos processos, para que venha, né, lá do início, como você disse aí, citou exemplos de grandes processos aí de educação em países, né, que devem funcionar bem, ou, enquanto a gente não tem isso, como fazer isso dentro da estrutura escolar para que a coisa comece a acontecer e talvez fazer toda uma revolução aí nessa primeira fase da escola, né, do processo de aprendizagem. É o que nós gostaríamos de ver acontecendo, né? E isso dependeria, de fato, de uma política educacional que, que começasse a dar um foco de importância muito maior para o desenvolvimento. E começar a conceber o desenvolvimento e o papel da escola de uma maneira talvez diferente do que a gente concebe hoje, né? Então, a gente vê que, até pelas dificuldades de formação do professor, é, você tem uma etapa, a educação infantil, ela hoje, ela tem que ser vista como a base do desenvolvimento. A própria BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, já estabelece metas de competências e habilidades para cada etapa de escolaridade. Já é um progresso. Nós temos uma legislação, a BNCC é uma lei, é um documento que deveria orientar as práticas pedagógicas. Agora, muita coisa que está lá na BNCC é novidade para o professor. Então, tem que haver a preparo. Isso é normal, Adilson. Se eu estou numa empresa, vamos supor, eu trabalho numa empresa. Eu trabalho lá com determinada máquina, por exemplo. Aí a empresa muda o maquinário. Aí eu tenho que me estudar, vou ter que ser preparado, tenho que ser formado, começar a compreender aquele novo maquinário. Ou eu uso um sistema, um aplicativo. Aquele aplicativo já não dá mais conta, aparece um aplicativo melhor. Eu vou ter que aprender aquele aplicativo melhor. Então, aprender parte da vida inteira da gente hoje. Já acabou aquele tempo que aquilo que a gente sabia era como que enciclopédico, durava para o resto da vida. Não tem mais isso. Não tem, né? As respostas não estão prontas, as respostas... O dia a dia é um desafio atrás do outro. Não tem dia com a mesma cara do outro. Então, nós temos que preparar o aluno para enfrentar a mudança. Mas a gente tenta enfiar na cabeça deles um monte de conhecimento, muitas vezes, que fica só na memória imediata, por dia da prova, depois joga tudo fora. Temos que ensinar essa criançada a pensar, temos que valorizar aquilo que a criança traz, temos que aprender muita coisa. Agora, o mundo está cheio de bons exemplos, por que nós não seguimos esses bons exemplos? Eu pergunto. Está cheio. Tem sistemas educacionais aí que servem de referência. Eles podem não ser perfeitos, eu disse bons exemplos, eu não disse exemplos perfeitos. Eu disse bons exemplos. De países que enfrentam dificuldades semelhantes às nossas. Nós temos países até mais pobres em termos de PIB do que o Brasil, mas que estão com uma escolarização melhor. Como é que explica isso? Um país mais pobre, com um rendimento escolar melhor que o nosso, na média. O próprio PISA revela isso aí. A avaliação internacional dos estudantes, na hora que a gente olha lá, a gente fica meio desesperado com a situação do nosso ensino aqui, né? E não muda. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, todo mundo, no dia que sai o resultado do PISA, vira a manchete nacional, mas é manchete de um dia. No dia seguinte está tudo igual. Não teve mudança. Então, a gente precisa... na realidade, eu diria que tem projetos de longo prazo e muito abrangentes, que significa mudar o país, né? Mudar, porque, na realidade, a educação é a capacitação de pessoas para a vida social, para a vida do trabalho, que fazem o país ir para frente. Mas se a pessoa não está preparada, mal sabe ler e escrever, não sabe fazer cálculo, que é a marca registrada nossa é ler mal, escrever mal, compreender mal, e não saber fazer cálculo. Mas você pode ter um progresso no país em que as pessoas não entendem o que leem, não sabem como escrever e não sabem fazer conta. É claro, não estou dizendo a exceção, né? Não estou dizendo a exceção. Estou dizendo aquilo que é nós somos uma população de 230 milhões de habitantes, quase, né? Não estou falando de 10 milhões que são privilegiados, 15 milhões, estou falando de 230. Então, agora, a gente pode começar a lamentar, né? Então no aula não tenho o que fazer. Tenho que fazer, tem. Eu posso me preparar melhor, eu posso buscar uma formação. Esse pessoal que vai para o Congresso está procurando o quê?
que a coisa chegue, bata na porta da casa deles? Não estão indo atrás. Por conta própria, muitas vezes, com dinheiro do bolso. Agora, nós temos que ter programas de formação que, de fato, ensinem aquilo que tem que ser ensinado, para que esses professores possam se sentir mais confortáveis. Eu costumo dizer, eu estava num congresso esses dias, e um dos temas era a angústia do professor, a saúde mental do professor, que a gente tem que cuidar da saúde mental do professor. Claro que tem que cuidar da saúde mental do professor, e o melhor remédio para a saúde mental do professor, sabe o que é? Ele se sentir ensinando bem, vendo as crianças aprendendo. Isso dá um contentamento, uma satisfação que, nossa, já dá um... Apesar de todas as adversidades, dificuldades, você vê resultado. O duro é quando você entra em qualquer lugar, você trabalha, mas não vê resultado, e os problemas estão lá, e são crônicos e continuam. Então, eu digo, não adianta a gente ficar se lamentando, justificando por essas questões mais amplas que nós temos que pensar de Brasil como um todo. O que eu posso fazer individualmente? Como é que eu posso agir? Como é que eu posso melhorar o meu fazer? E o meu fazer pode ter impacto em 50 crianças, por exemplo, que eu trabalho 25 num período, 25 no outro, ou até mais. Pode ter um impacto de 50. Eu melhorei a vida de 50. Eu fiquei esperando que alguém faça um milagre. Então, nós temos que trabalhar nesses vários planos, o plano individual, o plano mais coletivo, o plano social mais amplo, mas nós temos um compromisso, qualquer que seja a situação, mesmo que tenhamos um governo desfavorável, mesmo que tenhamos um chefe que não ajuda, um diretor que é contra, tal, nós temos como desafio nosso, nessa profissão que a gente se meteu, que é a profissão de desenvolver gente, a gente tem como desafio ir atrás. Ir atrás. Abrir a cabeça e ir atrás. Mas ir atrás de coisa boa, né? Porque o que tem de porcaria, e eu costumo dizer, Edmilson, é o seguinte, se você colocar na internet uma besteira qualquer, mas dá um número de visualizações que é um negócio impressionante, como besteira atrai. Se você colocar uma coisa séria, é assim, 10 visualizações a cada 5 anos. É impressionante. A questão é perfeita, e fica para você que está aí nos ouvindo no podcast, para você que está aí nos assistindo no canal do YouTube, o que cada um de nós pode fazer. Não estamos falando só com o professor, com o educador em geral, com o pai, com a mãe, o responsável, mas nós também, cada um, tem uma responsabilidade em contribuir para melhorar o processo de ensino, porque se a gente fica só esperando o governo tomar iniciativas, o governo resolver as políticas e só políticas públicas, as mudanças não acontecem nunca. Você pode começar na sua casa, você pode começar na sua sala de aula com um aluno, depois com 2, depois com 3, é a turma, é a escola, é a rede privada, depois é a rede pública. Um passo depois do outro, as mudanças vão se dando, e aí cada um pode fazer a sua parte a partir disso. Um professor que vai observando o outro, vai aprendendo, vem aí, né, com a multidisciplinaridade, com as questões transversais, e também com a formação. Se você não tem recurso suficiente, né, se você não tem condição de bancar do próprio bolso por causa do salário e de outros problemas, né, vamos tentar fazer um grupo aí na própria escola, ou juntar 2 escolas, ou juntar uma rede, conversar com o prefeito, conversar com o vereador. Olha para vocês verem, a gente está em ano eleitoral, né? Que tal chamar aí os candidatos para uma discussão e ver o que eles podem fazer em prol da educação, da formação e qualificação do professor, para entender mais sobre essas questões. Quanto mais informação a gente tem, melhores decisões a gente toma e melhores processos para ensinar, que é para ajudar na alfabetização, e todo esse processo aí de trazer a criança para uma construção melhor dentro dos resultados da aprendizagem. Vamos melhorar esses déficits, né? Vamos tentar zerar, aproximar, enfim, evoluir para combater, sendo mais qualificados para essa questão.